Amigos queridos que me acompanham, louvado seja o Senhor da vida, que nos concede a alegria de um novo dia. Feliz Ano Novo! Desculpe a minha ausência, estávamos nos organizando nessa nova fase da nossa caminhada aqui na paróquia Cristo Rei de Ibicaré. Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado a você que nas mensagens dizia: estou sentindo falta. Obrigado de coração. Uma palavra muito particular também aos nossos amigos aqui de Ibicaré, que aos pouquinhos estamos nos conhecendo. Este dia, estamos no dia 5, o quinto dia do ano. Nós queremos meditar com a igreja, está passando aqui embaixo, não é? A citação de Marcos 6, versículos 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. 45 a 52. Pois você pega a sua Bíblia, olha com carinho, lê, destaque as palavras. Eu gosto de fazer muito isso. Aquela que mais chama a atenção, aquela que talvez você não tenha percebido numa outra leitura, é a continuidade do relato da multiplicação dos pães. Ontem, o texto que a igreja separou para nós era a multiplicação dos pães, quando Jesus dá aquela palavra muito forte: dai-lhes vós mesmos de comer. E o texto hoje começa dizendo: depois que Jesus multiplicou os pães, depois que Jesus saciou 5.000 homens, ele obriga os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, do outro lado do mar ou do lago da Galileia. Essa palavra obriga me chamou muito a atenção, porque realmente lá no texto grego está obriga, porque é no barco, e o barco é símbolo da comunidade, é no barco, é na comunidade que fazemos experiência do ressuscitado, do crucificado ressuscitado, do mistério da salvação. É em comunidade. Nesses tempos tão difíceis, que precisamos ainda manter o isolamento, que precisamos nos cuidar, que não devemos nos aglomerar, mas sim devemos manter o espírito de comunidade, que não é só o templo, mas é o comum, o comunitário, o cuidar uns dos outros. E, claro, rezarmos juntos, celebrarmos juntos com os devidos cuidados. Depois disso, ele vai despedir as multidões. E enquanto os discípulos vão indo na barca, mar adentro, Jesus sobe a montanha para rezar. Jesus não gosta de triunfalismo, não gosta de espetáculo, não gosta de show, não gosta de aparecer, de se mostrar. Ele sobe para agradecer, para rezar, para interceder. A montanha é sempre lugar do encontro com Deus. E de lá ele começa a ver, ele vê que os discípulos estão cansados de remar porque o vento é contrário. As comunidades de Marcos, no ano 70, eles estão passando por muitas tribulações. As comunidades judaicas foram destruídas, o templo de Jerusalém foi destruído, o povo foi dizimado, foi perseguido, foi massacrado, as comunidades já começam a sofrer martírio. Os primeiros apóstolos já tinham praticamente morrido todos, provavelmente estava sobrando só João. Então, esse cansado de remar não é só pegar os remos e ir lá no rio.
Remar aqui é a dificuldade que os discípulos estavam passando em seguir o caminho de Jesus Cristo. Os ventos contrários não era só o vento da natureza, era tudo aquilo que estava fazendo eles sofrer. Aí quando Marcos coloca por escrito a sua catequese, ele apresenta Jesus indo ao encontro deles, caminhando sobre o mar, para lembrar que Deus nunca deixa a gente perecer, que ele vem ao nosso encontro. Escutamos isso ao longo do Advento e precisamos nos lembrar todos os dias. Ele vem, ele entra na barca e ele diz para os discípulos que estavam achando que ele era fantasma: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse não tenham medo significa acreditem. Acreditem. Independente do vento contrário que estivermos passando, precisamos crer novamente. O Senhor está conosco. Quando ele entra na barca, o mar se acalma, o vento sereniza e os discípulos ficam admirados, ficam espantados. E o texto diz assim: eles não entenderam nada sobre os pães, porque o coração deles estava endurecido. Veja que mesmo passando por tudo que passaram, tendo visto que o Senhor é a fonte da abundância, eles não tinham entendido. Nós também. Quantas pessoas que dizem, quando nós falamos de partilha, de igualdade, de comunhão, também não entenderam sobre o que é partir o pão. Preferem achar que é uma mágica, que é um espetáculo. Não. Quando o Senhor fala dos pães, ele diz: quantos pães vocês têm? E aí os discípulos vão ver e dizem que tinha 5 pães e 2 peixes. É do pouco que nós temos que nós precisamos socorrer os irmãos. E vamos nos lembrar que está difícil, minha gente. Quanta gente voltou para a linha da miséria. E nós não podemos chamar eles de nome feio, de dizer que eles são isso, são aquilo, e que nós, porque trabalhamos, temos capacidade. Não. Às vezes as pessoas até querem trabalhar. Até querem, mas não têm. Às vezes eles até buscam, mas não têm formação, não têm a qualidade necessária. Então não vamos julgar, não vamos condenar. Também não vamos ser assistencialista. Vamos tentar juntos achar meios, buscar junto às pessoas, aos outros amigos, aqueles que nós temos influência, e vamos tentar melhorar, vamos tentar partilhar o pão. Não vamos ter o coração endurecido. Vamos entender que multiplicar o pão não é mágica, é sim desprendimento, partilha, acolhida. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Se você puder enviar esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus contatos. Se você puder deixar o seu joinha aqui embaixo. Se você é a primeira vez que está chegando aqui no nosso canal, quiser se inscrever, vai ser um prazer muito grande contar com a sua sintonia. Fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar de novo com o nosso Palavra por Palavra.